Estamos começando a primeira edição do Papo Copaíba. É um projeto novo que a gente está criando aqui na Copaíba, que vai passar toda semana no nosso canal no YouTube. Então fica aí esse convite para agora toda semana conteúdo novo, trazendo um pouquinho da história da Copaíba, um pouquinho dos projetos da Copaíba e de tudo que a Copaíba transforma nesse nosso universo. E para começar, não podia ser diferente, a gente está aqui com a Flávia, que ela é a secretária executiva e coordenadora do Viveiro. E então, Flávia, obrigado, né, por estar aqui, por disponibilizar o seu tempo. E é importante para a gente da comunicação aqui da Copaíba mostrar para as pessoas tudo que a gente faz aqui. Então, para a gente começar, vamos começar do básico mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre origem e tal. Como é que nasceu a Copaíba e por que nasceu a Copaíba? Obrigada, Rafael. Vamos lá, então. A Copaíba, ela nasce de um propósito mesmo, né, de uma ideia inicial que foi uma questão interna, principalmente do Thiago, que é um dos fundadores, um dos 4 jovens lá atrás, em 99, que se questionava muito por que o Rio do Peixe tem a cor barrenta, o que a gente poderia fazer para mudar essa situação, né? Então essas inquietações, essas dúvidas que surgiam na cabeça dele, ele ia compartilhando com a gente, a Chese, Ana e eu. Isso vocês tinham quantos anos? Chese e eu 16 anos e Thiago 18. Thiago estava na época da faculdade, estava começando o momento universitário. Aí tá cheio de questionamentos. E nas idas e vindas, ele dividia o carro, né, para ir para São Paulo com um amigo filósofo. Então o filósofo amigo também já questionava e ajudava a construir ideias. E aí então, né, numa dessas conversas, por que não você, Thiago, não reúne, né, as pessoas que estão mais envolvidas e faz, né, aquilo que você tem vontade de fazer, de mudar e tal. E aí então foi essa vontade que foi disseminando pra gente também, e a gente também começou com muitas inquietações, né? Então o grupo todo se questionava, o que a gente pode fazer para mudar, né? E a gente tinha em comum um professor de biologia, o Gerson, que hoje é o nosso vice-presidente. Então ele nos dava aula de biologia, nos inspirava e sempre foi nos direcionando, falou, tá faltando mata ciliar aqui, a mata ciliar ela é importante porque ela que faz a função ecológica de proteger a água, ela que vai ajudar a formar uma barreira, né? Os cílios protegem os olhos, assim como a mata ciliar protege o rio. Então aí a gente começa lá atrás, plantando as primeiras mudas, produzindo as primeiras mudas. E você falou que eram 4, então era Thiago Sartori, Richelle Sartori, Ana e Flávia. E Flávia. E aí isso com a supervisão do Gerson, né? Que tá aí ainda, como você falou, é vice-presidente, né, da diretoria. E quando a gente pensa em jovens, tá todo mundo pensando o que eu vou fazer da minha vida, e aí pensando profissionalmente. E não é comum, pelo menos eu fiz faculdade, fiz tudo, conheci, né? Também passei, né, esse momento de ter essa consciência tão jovem da importância de restaurar, da mata ciliar. E aí, como é que isso, além desses pensamentos filosóficos do Thiago e do amigo dele no carro, como é que isso contaminou vocês todas para que todo mundo embarcasse nessa ideia? Eu acho que a natureza, ela é fascinante, né? Então é muito fácil se apaixonar pelas árvores, pelas sementes, então descobrir, imagina, a gente ia para campo, assim, fazer passeios na cachoeira, a gente ia lá limpar a cachoeira, tirar o lixo da cachoeira, levava sacos. Então nessas idas para as cachoeiras, para fazer limpeza, tirar as velas de macumba que tinha lá, então nessas visitas a gente também encontrava sementes. E aí pega nossa, o que será que é isso? Então uma das primeiras sementes que a gente coletava para tentar identificar foi a própria Copaíba. E aí a gente ia lá, daí Gerson, que espécie que é essa? Daí ele ia lá, abriu o Lorenzi, olha, vamos procurar juntos. Então a gente tinha essa curiosidade, então foi mais essa
curiosidade mesmo, de querer conhecer, de querer entender, de saber. E é por isso que o contato com a natureza te leva para esses lugares, né? Exatamente. Quando você cresce no centro, lá na selva de pedra, mais difícil Fica você mais ter distante, esse né? contato e essa percepção, né? Exato, eu acho que a gente precisa romper essa barreira, né, com a natureza. Somos natureza, somos parte disso, né? Então, a partir do momento que a gente está ali vivendo, botando a mão, sentindo, tudo isso vai nos transformando, né? A gente sabe que tudo isso só favorece, só traz benefícios, né? E desse conceito, dessa ideia de começar a pensar na semente, em plantar, na mata ciliar, como é que essa ideia se transformou numa ONG, numa organização não governamental, numa entidade, e como é que foi essa transição, assim, de um sonho para a realidade? E porque antes era isso, voluntariamente a gente se juntava e saía plantando de uma forma bem, sem técnicas, né, sem muito conceitos. Lá atrás a gente pegava a muda do Horto Municipal de Socorro, que produzia mudas ali, mas também não tinha muito critério técnico. Então tinham várias espécies que nem eram nativas do nosso ecossistema, que não eram nativas da Mata Atlântica, e a gente pegava essas mudas e saía plantando. Legal, o negócio é plantar, Muitas vezes a gente ia lá e na época um dos diretores do horto deixava já as espécies separadinhas, mas a gente queria a araucária, que é uma espécie, né? Aí a gente ia lá, pegava escondidas araucárias e saía plantando. E aí, entendendo isso, o próprio Gerson falava, poxa, se a gente está restaurando mata ciliar, se a gente está falando de recuperar florestas com o objetivo de conservação da biodiversidade, a gente precisa focar nas espécies que são nativas da nossa região. Por que não a gente mesmo produzir as nossas próprias mudas, a gente mesmo cuidar, né, conservar essa biodiversidade e plantar, então, as mudas que a gente mesmo está produzindo. Foi aí que nasce o Viveiro, em 2000. Um ano depois, então, já foi rápido, né? Não ficaram muito tempo aí vagando, já em um ano. E acho que era isso. Então, como a gente tinha essa vontade, então a gente saía plantando, mas tinha esse momento. Então, a gente precisava burocraticamente se organizar, né? Então teve a reunião de fundação, a gente chamou outras pessoas, outras organizações. Conseguiram juntar mais pessoas nessa ideia? Sim, a Copaíba nasce como se fosse um grupo de outras organizações. Então, tinham várias outras instituições na cidade, Rotary, Rotaract, Interact, tinha outras ONGs. E aí a gente foi chamando pessoas dessas instituições para a gente formar a Copaíba. E aí a primeira diretoria que foram esses quatro. E aí o papel do Gerson, então, né, além de ser esse mentor, ele também foi quem deu esse empurrãozinho para vocês se organizarem para a produção das mudas. Legal. E por que Copaíba? Como é que vocês escolheram o nome? A gente teve visitas aqui, né? E aí perguntaram, por que vocês escolheram o nome Copaíba? Então, a Copaíba, até ia mostrar ela aqui, mas ela não tá com as folhinhas vermelhas. Mas no dia da fundação da Copaíba, que foi 7 de setembro de 99, a gente saiu na margem do Rio do Peixe para conhecer. Então, isso aqui que é uma mata ciliar, tá vendo? Ó, a importância dela, para ajudar a segurar o solo, evitar erosão, assoreamento. E aí o Gerson nos apresentou um magnífico exemplar, né? Um indivíduo de Copaíba que estava ali na margem do Rio do Peixe, fazendo a sua função lindamente. E a gente estaria ali no começo da estação da primavera, que é o momento que todas as árvores, todas as plantas estão renovando. Então elas estão soltando folhas novas, escolheram uma época boa para começar, né? A pessoa se escolhe uma época do ano que não tem nada, que tá tudo mais adormecido. Exatamente, e aí também muitas folhas caindo, né? E a gente estava bem nesse comecinho. E a Copaíba na mata, ela dá por as folhas delas primeiras serem avermelhadas, então ela se destaca. Então foi uma espécie que a gente homenageou, né? Por estar compondo a mata ciliar, mas tinham outras sugestões, tinha jatobá, tinha sebastiânia. E a gente escolheu essa espécie que ela é muito emblemática, assim, e muito significativa. Para vocês também, né? Show. E então, tipo, da ideia começar até se organizar, institucionalmente falando, foi um ano. E quanto tempo vocês levaram para ter a sede? Porque hoje a gente tem uma sede, né, no município de Socorro, estruturada, que dá base para todo esse trabalho. Quanto tempo vocês ficaram sem sede? E como é que era essa vida? E como é que foi depois essa transformação de ter uma sede? A gente tinha... Bom, a produção de mudas começou nos quintais das nossas casas.
E depois a gente migrou para a chácara da família Sartori. A gente ficou lá por alguns anos e aí a gente emprestava o funcionário da chácara para produzir as nossas mudas. Então a gente ia lá pedir uma ajudinha pro seu Nilson na época. Ele cuidava do sítio ali da chácara e produzia as nossas mudas. Então ali passou a ser uma sede, o nosso viveiro, mas a gente também tinha, depois de um tempo, a gente teve um espaço no centro da cidade, na frente Um escritório, assim. Na frente ali do Sartori. Né? Mas muitos anos a sede da Copaíba era um arquivo, um arquivo que tem pastas suspensas. Estava tudo ali. Por muitos anos a gente não tinha uma sede física, né? A gente tinha alguns espaços e esse arquivo ficava na cantina do meu pai e a gente se reunia em alguns pontos, ou na escola, ou na própria volta do cantina. arquivo, assim, né? E aí, quando que vocês... Como é que foi esse processo, né, de ter uma sede? Bom, e aí é isso, né? A gente vai vendendo pizzas no fim de semana para conseguir captar recursos. Já lá atrás a gente começa a pedir apoio, né, para os nossos patrocínios e familiares vão apoiando o trabalho. E a primeira sede mesmo foi esse espaço na frente da padaria Sartori. Depois a gente conseguiu apoio mesmo de empresas para a gente construir o viveiro ali no espaço José Franco Craveiro, no asilo. E a gente ficou lá de 2005 até 2011. 2011? Não, 2016. A gente mudou para cá em 2016. Então, nesse primeiro momento de ter um viveiro próprio, de ter um espaço próprio, a gente também contou com o apoio de parceiros. E aqui, especificamente, a gente recebeu essa propriedade como doação em 2014, por duas senhoras, Eliane Vaz Guimarães e Eliane Aparecida. Elas moravam aqui, não moravam, elas vinham de fim de semana e esse espaço era usado para fim de semana para elas, assim. Então elas usavam como um lazer. Socorro mesmo. Bragança. De Bragança. Vinham para cá e aí, enfim, elas queriam dar um destino mais voltado para conservação, elas queriam que essa propriedade fosse mais voltada para isso. Elas começaram então uma restauração em 2011 e a gente, aí quando nós ganhamos a propriedade já estava no começo, né, comecinho da floresta sendo formada. Não pegaram do zero, então, né? Não pegaram... Então, e aí elas tinham essa propriedade com esse foco de querer que fosse voltado para a conservação. Só que também o sítio para elas era um espaço de lazer, mas também começou a trazer dificuldades e desafios, algumas dores de cabeça, com vizinhos, com dificuldade de mão de obra. Então, o que era para ser algo positivo passou a ser um problema, de fato. E nessa dificuldade, e também entendendo já como um relacionamento com a Copaíba, uma confiança, laços, acreditando, né, nesse propósito da Copaíba. Se juntando com essa causa, né? Elas entenderam que faria muito sentido se a propriedade tivesse uma finalidade maior do que elas estando aqui. Daí ela iria conseguir dar a função que elas queriam, né? Com a Copaíba assumindo isso daqui. Então aí foi feita a doação pra gente, a gente assumiu esse compromisso que parte da propriedade se tornaria uma unidade de conservação para que a gente pudesse de fato perpetuar uma floresta. E elas ficaram muito felizes com essa proposta, aceitaram e aí foi o compromisso. Então a gente veio para cá em 2016 e isso trouxe um aumento, né, do impacto que a Copaíba causa, tanto na produção de mudas, no trabalho de educação ambiental, que hoje a gente tem uma floresta em formação, onde a gente consegue levar os estudantes, as pessoas conseguem ter esse contato direto. É ampliar muito mais o trabalho, né?